Toda mulher tem um oceano de raiva interior. Eu escutei essa frase uma vez num filme, era um filme de comédia, e a personagem estava fazendo uma luta, uma aula experimental de luta livre. E ela simplesmente moía o instrutor, ela destruía o instrutor. Porque, claro, ela colocou para fora um sentimento de raiva que estava entranhado dentro dela e aproveitou a luta, o corpo a corpo ali, para liberar esse sentimento referente a outros aspectos da vida dela. Essa frase, gente, toda mulher tem um oceano de raiva interior, é muitíssimo verdadeira. E ela tá muito ligada a uma característica nossa, uma característica especialmente feminina, que é a dificuldade que nós temos de abandonar coisas. A dificuldade que todas nós mulheres temos de eliminar coisas da nossa vida. Por um lado, essa característica é extremamente benéfica, extremamente positiva, inclusive ela nos difere dos homens. Nós somos muito mais resistentes, nós somos muito mais fortes. A partir do momento que a gente diz sim para algo, a gente tende a levar aquilo até o final, até as últimas consequências. Justamente por causa dessa dificuldade que nós temos de abandonar coisas, de eliminar coisas da nossa vida. É só você parar para observar como é que funcionam as visitas numa penitenciária masculina e feminina. Na penitenciária masculina, as visitas são de quem? Das mulheres, as mães, as esposas. Vai numa penitenciária feminina para ver se os homens estão vindo visitar as mulheres. Não estão. Eles já abandonaram, faz tempo. Por outro lado, essa característica dessa dificuldade que nós temos de abandonar e de eliminar coisas da nossa vida pode ser o nosso algoz por uma vida inteira. Pode ser aquele cimento mole, sabe? Onde a gente, num determinado momento, fincou os nossos pés e aquele cimento secou e aquilo agora te mantém presa por todo o tempo, por toda a vida. E você até meio que tenta se mexer, tenta mexer os teus pés, mas esse cimento já endureceu. E para conseguir sair dali, você precisa fazer uma força absurda para quebrar esse cimento. Que é essa força absurda que a gente precisa fazer para tomar a decisão, para ter a coragem de abandonar coisas na nossa vida, de eliminar coisas na nossa vida. Existe uma explicação científica para isso. Existe uma explicação científica ligada aos nossos aspectos evolutivos, para que a gente possa tentar entender por que nós mulheres temos esse medo tão grande, esse medo inclusive irracional, de abandonar coisas na nossa vida, de eliminar coisas da nossa vida. Há milhares e milhares de anos atrás, enquanto a nossa espécie estava evoluindo, naquele momento que foi o salto evolutivo do ser humano deixar de andar de quatro para começar a andar em postura ereta, né? Deixar de caminhar com as pernas e os braços para começar a caminhar apenas com as duas pernas e manter essa postura ereta, todos nós sofremos uma alteração no formato do nosso corpo. Nós tivemos um afinamento da cintura, homens e mulheres. Isso porque esse afinamento da cintura proporcionou um melhor centro de equilíbrio para que a gente pudesse começar a andar na posição ereta. Para os homens, tudo bem. Para as mulheres, esse afinamento da cintura fez com que se estreitasse também o canal do parto. E então, o momento do parto, o momento do nascimento de uma criança, passou a ser um processo extremamente doloroso para a mulher, extremamente perigoso para a saúde dessa mulher e, inclusive, uma sentença de morte. Ao mesmo tempo em que isso acontecia, nós já tínhamos também a característica humana de que o bebê humano, quando nasce, é um ser completamente dependente, diferente de outras espécies de mamíferos, que o bebezinho nasce e já sai andando, já sai se alimentando, né? Já sai livre, ele não precisa de tantos cuidados assim dos seus genitores. Na nossa espécie humana, o bebê é extremamente frágil, extremamente dependente dos seus genitores para poder sobreviver. Dito isso, e tendo o parto como um evento extremamente traumático, um evento que podia representar inclusive a sentença de morte daquela mulher, vocês podem imaginar
o medo que essa mulher sentiu ao longo desses milhares de anos, sempre que ela engravidava? O medo número 1 de morrer nesse parto, de não dar conta. E o medo número 2 de depois desse parto ela ser abandonada com essa cria, ou ela ter que abandonar essa cria, porque esse bebê era de uma fragilidade imensa, incompatível às condições da época. Essa memória celular tá dentro da gente, mulher, até hoje. Esse medo quase que irracional de abandonar as coisas na nossa vida, de eliminar coisas da nossa vida, está diretamente ligado ao sentimento que essas nossas ancestrais sentiram por milhares de anos, quando elas tinham um medo imenso de abandonarem suas crias, especialmente após esse nascimento. O nascimento é um evento tão traumático, tão doloroso, tão difícil. Ela já tinha que se preparar para aquilo. E além disso, ela nutria dentro dela o medo de que o bebê vai nascer e aí, o que vai acontecer? Eu vou ter que abandonar? Vão me abandonar com ele? Vão me deixar aqui num canto? Porque uma mulher que acabou de dar à luz, uma mulher e um bebê são sinônimo da fragilidade. São alvo fácil de predadores. Elas vão atrasar o grupo. Elas precisam parar, ela precisa descansar, ela precisa amamentar. Ela tá frágil. O bebê é um ser frágil. Você consegue perceber? Você consegue se conectar a essa mulher ancestral e entender o que se passava na cabeça dela? E entender o medo irracional de abandonar que está dentro da gente até hoje? Talvez agora você comece a entender como é que funciona a tua mente com relação ao teu processo de emagrecimento. Talvez agora você comece a entender por que para você é tão difícil eliminar da tua vida a sobremesa açucarada que te engorda, te incha, te adoece. Talvez agora você comece a entender por que é tão difícil eliminar determinados hábitos que você sabe perfeitamente que estão te fazendo mal, muito mal, mas você continua perpetuando. Como, por exemplo, comer quando não está com fome, comer por comer. Como, por exemplo, escolher uma refeição baseada na quantidade de comida e não na qualidade. Quantas vezes você já fez isso? Não, eu vou em tal lugar porque lá é livre, lá é rodízio livre, lá é buffet livre, lá a gente come tudo e paga menos. Você não tá nem aí pra qualidade dessa comida, você só tá pensando na quantidade. Quer ver outro hábito que você tem plena consciência que tá te fazendo mal, mas você não consegue abandonar, não consegue eliminar simplesmente? É você tratar o teu corpo como um tanque, um reservatório de comida. É aquele momento que você diz assim, ó, para não ir pro lixo eu vou comer, né? Talvez agora você comece a entender por que a esmagadora maioria dos programas de emagrecimento que te vendem simplesmente não funciona. Eles te atraem sim, eles te fisgam sim, mas eles não funcionam. E eles te atraem porque eles te seduzem com mensagens que se conectam diretamente a esse teu medo interno e irracional de abandonar e de eliminar. Esses programas te seduzem com mensagens do tipo: calma, é sem restrições. Você não precisa abrir mão de nada que você gosta. Emagreça comendo de tudo. Aí o que acontece é que essas mensagens todas, elas vão alimentando esse teu medo interno e irracional de abandonar e de eliminar. Por que eu digo irracional?
Porque é um medo infundado nos dias de hoje. Infundado, completamente infundado. Você não só pode, como deve, ajustar essa memória celular para uma nova perspectiva de que sim, hoje nós vivemos uma vida onde a gente precisa muito mais abandonar coisas, eliminar coisas, se livrar de determinadas coisas, do que manter os pés fincados num cimento onde tu fica sem movimento, onde tu fica sem mobilidade, onde tu fica sem ação. Essas mensagens sedutoras todas, que até te fisgam, até te atraem, perpetuam esse teu medo. E é por isso que você falha. Todas as vezes você falha. Todas as vezes que você cai no conto de emagreça comendo de tudo, emagreça sem restrições, não se cobre tanto. Todas as vezes você falha. Quantas vezes você já falhou, mulher? Inúmeras, eu não tenho dúvida. Você falha, sabe por quê? Porque para perder gordura, primeiro é preciso que você perca o medo de eliminar. Você precisa combater esse medo e não confortá-lo.